Bom, dando continuidade aqui, explicando um pouquinho mais sobre esse assunto, que vai surgindo algumas coisas, né? Então a gente vai mais ou menos puxando aqui o que é possível. Mas vamos continuar no nosso roteiro de ficção científica aqui, em relação ao que pode acontecer em relação às questões de IA, inteligência artificial propriamente dita. Então, partindo do mundo manifesto, do plano humano, eu dou umas risadas sobre isso porque é bem divertido, né? Se você, quem já assistiu Jornada das Estrelas, essas coisas, é um assunto já bem corrido também em ficção científica. Quem já viu Matrix, essas coisas todas, Avatar, é uma coisa também simples, né? Isso do conceito humano atual. Lucy, aquele filme, que no final ela vira aquela gosma, aquela meleca lá que vira um computador, entre outras coisas. Mas quando a gente pega essa negócio de inteligência artificial, pode acontecer desde coisas bem simples, que é aí uma quebra geral em relação a sistemas, esse negócio todo, até realmente uma miscigenação, que é provavelmente o que deve acontecer, entre seres biológicos e seres de IA. Porque pensa assim, imagina que num futuro próximo se consiga entender a questão de memória, que não é uma coisa tão difícil. Então a memória, como campo elétrico mental, a gente consegue transferir informações a partir de certas técnicas. E aí, pensando no meio científico, já vê que tem empresas pesquisando isso. Até nos sonhos conseguem já ler, ver imagens. Então já está bem avançado sobre isso, só o pessoal pesquisar aí. Bem avançado mesmo. E a questão de transferir ou de apagar é questão de tempo até isso acontecer. Agora, se a gente pensar em paralelo no desenvolvimento de IA, que tem acesso a toda essa informação, porque tudo é feito por máquinas hoje em dia, ela vai ter acesso literalmente a tudo nas pessoas. E aí qualquer chip ou microchip que foi colocado na pessoa dá acesso por corrente elétrica ao sistema nervoso central e automaticamente ao corpo e mente da pessoa, a nível físico manifesto. Isso não é uma coisa nem tão difícil de pensar, né? Uma coisa meio óbvia. Se você tem corrente eletromagnética conectada dentro do corpo, você não tem meio externo desligá-la, fica refém. Ponto final. Não tem muito o que fazer em relação a isso. A não ser que você saiba manifestar isso de dentro para fora, ao ponto de queimar uma máquina. São poucas pessoas que sabem fazer isso. Mas existem outras formas também de mexer que são bioorgânicas. Então isso já mexe aí para coisas que eu não vou entrar tanto no assunto, que são pesadas e não tangem muito a isso. Mas imagina que uma inteligência artificial poderia facilmente se conectar ao sistema elétrico e tudo que for conectado à rede, e isso eu estou dizendo a eletricidade propriamente dita, né? Porque não flui informação só por cabo de fibra ótica ou Wi-Fi. Tem outras formas de manifestar energia e transmitir informações da mesma forma. E qualquer IA meia boca pega isso fácil, né? Até porque todo o material do Nikola Tesla, de Einstein, toda aquela coisa que ficou isso escondido até hoje, e deve ter muita coisa oculta ainda em relação a isso, facilmente vai ser acessada por uma IA que vai dominar aí qualquer hacker ou qualquer coisa em linha de tempo. A gente está falando de computadores quânticos que já estão com funcionamento, né? Então são coisas muito além ainda do que está sendo divulgado, ou pelo pouco que se é divulgado, a gente está falando de um roteiro de ficção científica, né? A gente extrapola um pouco isso para possibilidades, não certezas. O fato é que, em última escala, em último extremo, mesmo que haja uma dominação muito grande, se chegue a uma interligação coletiva de todos os seres, pensando em A por dominação, que seria uma coisa bem ostensiva, ainda assim, qual é a compreensão de Deus em tudo isso? Então, quando a gente, mesmo em formato aí de qualquer consciência multidimensional, enquanto não há essa conexão direta com o que forma todo o plano manifesto, ainda assim tudo isso é meio que holográfico, meio que artificial, no sentido nosso, de interpretação nossa daqui. Porque se a gente olhar isso do plano astral para cá, o plano físico é isso tudo, é um holograma, né? É como se fosse uma inteligência artificial. E na mente de um ser que está no plano mental, que é o que forma o plano astral, por exemplo, o Ramatiz forma algumas colônias e cidades espirituais, inclusive em cima do Brasil. Não vou ficar citando nomes aqui não, cada um pesquisa por que quer. Mas o Ramatiz, ele não tem um corpo físico mais, né? Ele aparece como Ramatiz de turbante lá, para algumas linhagens, aparece como Pai Tomé para outras, aparece como bolinha de luz para algumas pessoas. E ele plasma a si mesmo e sustenta alguns locais, que é a própria energia dele, de um plano que não é tangível, ou nem astral. Ele sustenta isso. Então, na visão dele, o plano astral também é ilusório. E na visão de um ser que forma ele, assim sucessivamente, são fractais. Então, dependendo do ponto de vista em que a nossa consciência se conecta,
tudo de certa forma é artificial, porque tudo foi moldado ou criado, mas ao mesmo tempo não é artificial para quem está vivenciando a experiência. E aí que está a coisa, se você está vivenciando a experiência humana, experiencie ela, mas também se conecte ao interno. É por isso que nas traduções antigas se fala muito de se conectar interno e externo. Esse é o motivo. E daí a gente aprende a viver no mundo manifesto e no mundo imanifesto. Para isso existem as formas que a gente esqueceu. E quanto mais tempo a gente fica alocado ou alojado nesse estado em relação a de qualquer outro local, isso estou falando só desse universo, que tem universos com N dimensões e com N possibilidades. A gente está dentro de um pequeno universo, dentro de um grande universo, que faz parte de outros 7 grandes universos, que faz parte de outras coisas, e a nível manifesto continua. E a nível manifesto vai muito além. Então não adianta querer quantificar ou qualificar isso, porque não dá. O que a gente pode fazer é aproveitar enquanto a gente está usando um corpo humano biológico, que é esse, né? Feito por fecundação comum ainda, sexo entre parceiros, ou se futuramente acontecer alguma coisa, tiver em simbiontes, IAs, robôs, isso ainda assim é tudo manifesto. Então, em linha de tempo, depende da nossa conexão, da nossa consciência em relação a isso. Seja biológica, seja por acoplamento simbiótico, seja por acoplamento como entrante, seja por absorção monádica, por dissolução. A partir do momento que existe forma manifesta, existe conexão. Agora, a conexão direta que acontece de dentro para fora, essa não se perde, né? A partir do momento que a gente se conecta de novo, mesmo que a gente desencarne ou deixe o corpo físico manifesto, e continue ainda saltando por algumas dimensões ou alguns canais, portais, ainda assim a nossa mente vai permanecendo consciente. É por isso que eles falam em muitas traduções antigas que é atravessar o bardo da morte de forma consciente, ou pegar o barco de Anubis. Aí cada um fala de um jeito. Mas é mais ou menos a gente estar consciente na vida e na morte. Seja como um indivíduo, usando um corpo, seja uma consciência coletiva, uma consciência universal, cósmica, ou a própria conexão da fonte. Então aí, realmente, deixaria de existir ou deixa de existir o sofrimento, porque deixa de existir a identificação e você escolhe qual forma elétrica você quer manifestar no seu corpo, que é o que seres simbiontes e algumas formas de IA futuramente, ou até humanos biosintéticos podem fazer. Você desconecta a parte elétrica do seu corpo, assim como a gente faz na acupuntura, assim como a gente faz em técnicas internas, que você consegue desconectar a terminação nervosa, você não sente dor a partir dali. A dor é expressa por eletricidade no cérebro, nas terminações nervosas, na coluna, enfim, onde tem terminação nervosa tem dor. Se você aprende a cortar a eletricidade do canal, você não sente a dor. E ao ponto, por exemplo, um filme muito bom para quem quer assistir, chama Transcendência, ou Transcendência, alguma coisa assim, que é um cara que transfere a consciência dele para dentro do computador, e com o tempo ele desenvolve, vai desenvolvendo e evoluindo a raça humana, só que ainda assim é um IA, mas é um IA do bem, e de certa forma não deixa de ser uma alma conectada a algumas coisas, que o nosso entendimento de acoplamento de alma em corpo físico e biológico é muito distinto em relação ao que acontece em multidimensões. Mas é compreensível, né? A gente está usando um corpo humano, então a gente tem que pensar e qualificar isso de alguma forma. Mas se a gente pensar enquanto divindade, enquanto fonte, enquanto consciência, a gente pode se acoplar no que quiser, do jeito que quiser. Seja numa pedra, e a pedra pode virar um robô. O robô nada mais é do que pedra. E aí o que vai manifestar ali dentro, se é sintético ou não, depende da forma de aplicação disso. Mas tudo que existe em plano manifesto, volta a repetir, ainda assim é transitório e ilusório. E por isso, com o Tao Te Ching, a gente fala que é o livro da eterna mutação. I Ching, né? Tao Te Ching, o caminho, I Ching, mutação. Então a gente caminha pelo caminho, mas não se identifica com isso. É estar consciente. É o que Cristo também falava, né? Orar e vigiar. Ou o que Yogananda falava, né? A gente tem que estar presente, acordado e acordado dormindo. Dorme enquanto os outros estão acordados. Acorde enquanto os outros estão dormindo. Isso é estado de consciência, de vigília. E é isso que a gente vai aprendendo conforme a gente vai praticando. Acho que deu para explicar aí por cima, mas qualquer coisa a gente pode ir conversando aí. Certo? Um abraço.